Dando sequência, meus amigos, então, a nosso tira dúvidas com relação à nossa prova do sistema, capítulos 1, 2, 3 e 4. Lembrando que esses vídeos estão disponíveis aqui pelo YouTube no meu canal e foi informado via Positivo On e também pelo Google Sala de Aula, tanto para vocês como para os responsáveis. Vamos lá para a questão número 5, para fazer um resumo sobre Descartes, John Locke, Rousseau, Voltaire, Diderot e D'Alembert, Adam Smith e Montesquieu. Para isso, nós vamos ter que falar praticamente do capítulo 2 inteiro. Então, nós vamos aqui no capítulo 2. Século das Luzes, e vamos passando. Vamos então, René Descartes, importantíssimo. Ele defendia o método de investigação científico para chegar às respostas. Ele que criou o método cartesiano, Descartes cartesiano, foi ele que criou. Ele achava que todas as respostas do mundo poderiam ser dadas por meio de fórmulas matemáticas. A gente sabe que o mundo é muito mais do que uma fórmula matemática, mas pelo menos ele foi uma das pessoas que colocou isso no papel. Então, a ideia dele era sempre se utilizar da dúvida e do raciocínio matemático para se conseguir as coisas. O Descartes ele é um precursor do iluminismo, assim como John Locke. Muito interessante. É dele a frase penso, logo existo. Penso porque eu sou um ser pensante. Eu sou um ser pensante porque eu não aceito tudo que me dizem sem que eu raciocine e reflita sobre aquilo. Raciocinar e refletir sobre algo é duvidar. Ele duvidava de tudo. Se ele duvida, é porque ele raciocina. Se ele raciocina, é porque ele é um ser pensante. E se ele é um ser pensante, ele existe. Essa era a ideia do nosso querido Descartes. Nós temos o método dedutivo dele, que é a questão matemática, o plano cartesiano muito legal, professor de matemática, depois falo com vocês. Nós temos também John Locke, que viveu durante a Revolução Puritana, né? E ele acreditava que as pessoas tinham estabelecido um contrato social com o Estado. Eu cedo para o Estado a minha liberdade e o Estado garante a minha sobrevivência, os meus direitos naturais. O que são direitos naturais? Direito à vida, direito à alimentação e por aí vai. Diz ele dizia que a questão religiosa tem que ser deixada de lado um pouquinho e que o conhecimento ele tem que ser obtido por meio da experimentação e observação. Então conversem com as professoras de vocês que dão aula no laboratório, que elas, sem elas saberem, elas são discípulas de John Locke. Porque na história, muitas vezes nós ficamos, igual eu falei com vocês, na parte teórica, no livro, mas a questão prática, que é você pegar o que está no livro e ver se aquilo vai dar certo mesmo, que é a questão empírica, isso é muito legal. E o John Locke defendia isso. Para eu saber algo, eu tenho que experimentar, saber se aquilo vai dar certo. Isso é empirismo, ok? A última coisa dele é muito legal, isso aqui. Para o John Locke, um bebezinho quando nasce, ele nasce sem saber absolutamente nada da vida. É como se o cérebro dele estivesse zerado. Mesmo quando você comprar um notebook e ele vir sem memória. Para ele, todos nós nascíamos assim. E a experiência de vida fazia esse nosso HD ser preenchido. Então, ele acreditava que nós éramos um papel em branco quando a gente nascia. Aí nós temos, de fato, os filósofos iluministas. O Voltaire, muito legal, falando que a Igreja Católica tinha que abrir a sua mente para que as pessoas pudessem ter outras religiões, porque a liberdade só poderia ser contemplada com liberdade religiosa.
criticava o clero e a nobreza. Nem por isso ele era ateu. Ele falava que se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Que a gente tem que ter uma força maior nos guiando. Isso diria o Voltaire. O Barão de Montesquieu, também outro filósofo da época, o livro O Espírito das Leis, ele criticava os reis absolutistas, dizendo que nesse tipo de governo, esses reis só governavam por causa de ambições pessoais. Eles adoravam se envolver em guerras, gerando sofrimento para o seu povo. Luís XIV fazia isso. Luís XVI fez tanto isso que eles cortaram até a cabeça dele. Então, ele defendia o fim desses governos absolutistas. O Rousseau, suíço, também muito importante, é do Rousseau que vem a ideia de democracia. O Rousseau, ele acreditava que teria que haver a chamada democracia direta. A pessoa vai para a rua, levanta o dedo, vota as coisas, como aconteceu em Atenas e na Grécia Antiga. Então, é o Rousseau que vem com essa ideia de democracia, que é muito importante. Separação também legislativo, executivo e judiciário, os filósofos também defendiam. Outros dois camaradas importantíssimos eram Diderot e D'Alembert. Jean D'Alembert. Foram eles que organizaram a primeira enciclopédia que nós tivemos. Se tudo hoje nós vamos no Google, porque o Google é uma grande enciclopédia, no século XVIII, Diderot e D'Alembert tentaram organizar a maior quantidade possível de livros que falavam sobre ciência. Eles ficaram 20 anos e organizaram 35 volumes de livros que falavam sobre ciência. Ok? E depois nós temos uma questão importante que é sobre os... desculpem, perdão. Mais um liberalismo econômico defendido por Adam Smith, numa teoria sobre a causa da riqueza das nações. Ele dizia que o Estado não tem que se intrometer na economia porque os mercados se autorregulam na chamada mão invisível. Ele era a favor também da divisão do trabalho nas fábricas e esse tipo de coisa. Liberalismo econômico que é até hoje, nós vivemos num período neoliberal em que alguns países defendem essa bandeira e outros países criticam essa bandeira. Aqueles países que são governados por pessoas voltadas para o empresariado, eles são neoliberais. Aqueles tipos de países em que os governantes são mais voltados para as populações mais pobres, eles não são liberais. Okay? Geralmente um liberal ele é de direita, porque ele é da elite, ele é das grandes empresas. E o de esquerda é aquele voltado para a população mais pobre. Ok? Então, essa questão gigantesca, questão número 5. No próximo vídeo de vocês, vamos tentar chegar pelo menos umas 3 questões para frente. Ok? Um abraço, até daqui a pouco.